em cada 10 estudantes brasileiros sofre bullying. Hoje, no Panorama, nós vamos falar sobre como identificar essa prática e qual o papel da família e da escola para prevenir o problema. O respeito aos colegas está na ponta da língua e no dia a dia desses alunos da educação infantil. Não pode chamar um amigo de baleia. Bullying é uma coisa que não se deve fazer com nenhuma pessoa, porque ela vai ficar muito triste. A escola onde eles estudam, na Zona Sul de São Paulo, tem inúmeros projetos, como o Separar um Dia do Ano em que todos se vestem de amarelo, a cor símbolo da amizade, para debater o bullying. É importante que eles saibam diferenciar, né, o que exatamente é o bullying e que a escola perceba que parte que está acontecendo o bullying. E a gente tem a preocupação em sala de aula, trabalhar esse respeito, a amizade. Então a gente teve pontos positivos em relação das crianças não brigarem mais em sala de aula, respeitar o amigo, respeitar a sua vez. Combater o bullying com muita conversa é essencial para o convívio dos alunos. Realizar atividades com esse propósito desde os primeiros anos de vida pode fazer a diferença no futuro. Mas é preciso que se tome cuidado para que situações de conflitos comuns não sejam problematizadas demais. Quando eu hipergeneralizo, eu deixo de olhar para a questão fundamental. O que é que aquela criança que se coloca no lugar de bullying, de que está sofrendo bullying, está tentando esconder? Muitas vezes essa criança não está conseguindo lidar com o papel dela dentro do grupo. Ela não está conseguindo se posicionar diante do grupo. Muitas vezes ela está realmente sofrendo uma questão da autoestima. E para falar sobre o bullying, nós recebemos a advogada Cristina Sleiman, especialista em direito digital, e a psicóloga Andréa Jota, do Laboratório de Estudos de Psicologia e TICS, da PUC de São Paulo. Participe dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e também pelo nosso Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. Vamos começar, então, definindo, explicando o que significa, o que caracteriza o bullying. Então, para a gente, lá no núcleo, olhando do ponto de vista comportamental, psicológico, o bullying ele tem algumas facetas. Ele precisa ter uma dos sujeitos, né, com a questão de ganhar poder em cima do meio e de uma outra pessoa através dessa humilhação, e precisa ter a vítima que aceita isso. Então, se eu tenho essa característica do valentão, né, dessa criança mais agressiva do ponto de vista social, e essa agressividade dá a ele algum tipo de... ele se sente mais poderoso com isso, ele acaba reforçando esse comportamento, mas ele sempre vem em casal, ele sempre vem em dupla. Tem que ter a dupla que também gosta de provocar, de estar por perto, de certa forma também se sentir dentro do contexto, dentro daquele social, mesmo que seja através de sofrer as agressões. Então ele aceita sofrer as agressões para se sentir pertencente. Sim. Né? Eu sou agredido, mas ao mesmo tempo estão olhando para mim de alguma maneira. Eu não estou totalmente isolado. E ele tem que ter essa característica de não conseguir pedir ajuda. Então isso faz com que ele sofra muito e ao mesmo tempo ele não consegue chegar para ninguém e dizer, olha, eu estou sofrendo com isso. E aí é que a coisa começa a crescer e isso... Quer dizer, então, geralmente não parte dele perceber que isso está acontecendo e pedir ajuda. Geralmente não. É preciso que alguém identifique essa situação, então. Ou que ele ganhe forças para que ele consiga sair disso e buscar ajuda. Doutora Cristina. Então, do nosso ponto, vou falar um pouquinho do aspecto legal, né? Sim. Não existia até então uma discussão, um conceito efetivo do que é bullying. A palavra bullying não constava da lei. E hoje nós temos já 3.185, que está em vigor aí há um pouco mais de um ano. E o que acontece? Ela traz sim o conceito... É de 2015, né? Isso. Ela traz sim a conceituação agora. Então, nós temos no âmbito jurídico, que é o bullying, e tanto que ela faz referência à questão que ele pode ser praticado de forma moral, verbal, inclusive por meio virtual, né? Então, isso trouxe para nós uma efetividade para que os magistrados também possam se situar e entender aquela situação, né? Agora, é importante só ressaltar que no âmbito jurídico, independente do nome bullying, a prática, né, porque se fala na lei até mesmo da questão que seja repetitivo, mas a prática ela pode ser punida independente daquela ação ser repetida várias vezes, né? Porque se ela se caracterizar
como, por exemplo, instigar ao suicídio ou crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, já existe previsão no Código Penal também, né? Basta que isso aconteça, então, Basta que isso um aconteça, único episódio já é episódio entendido, já então. caracteriza. Então, é importante deixar separado, independente de ser bullying, a prática em si, ela pode ter uma consequência, uma responsabilização jurídica. Agora, pela experiência de vocês no dia a dia, é possível dar exemplos, os tipos mais comuns dessa prática de bullying? Então, em se falando de cyberbullying, a gente sempre tem a questão de que ele atinge aquela pessoa em todos os âmbitos sociais dele. O cyberbullying é quando praticado nas redes sociais, isso, então, né? Quando com as redes sociais isso ganha uma outra dimensão, então. Exatamente. Com certeza, potencializou. Aí isso cresce, potencializa e também, ao mesmo tempo, fica mais fácil de comprovar juridicamente. Com certeza, né? Então, ela potencializa, né? O poder de disseminação é muito maior. E aí eu falo até com propriedade nas ações que a gente tem hoje, nos processos que envolvem essas questões, né? É muito comum e o que a gente precisa hoje, o que eu sinto a necessidade de se trabalhar muito a questão de valores com crianças e adolescentes, né? Eu acho que o ponto central, antes até da legislação, da responsabilidade, é a gente conseguir sensibilizar essa garotada aí na questão comportamental, né? E dentro desse comportamento, ainda sobre os exemplos aí, existe tanto a questão do bullying verbal quanto o físico também, não é? O bullying físico Eu acho que aqui no Brasil o bullying físico, eu não sei se ele tem essa disseminação tão grande. Aqui o virtual e o bullying presencial, ou seja, essa questão do cabelo duro, do gordo, do feio, do narigudo, do espinhudo, eles são mais fáceis da gente ver e constatar do que o bullying físico. O bullying físico ele seria um segundo ou terceiro passo disso. Agora, tem outra questão importante que é o meio também reforça isso. Então, não temos só a figura do valentão e da vítima. A gente tem as pessoas em volta confirmando isso para a vítima. Sim. Então, com medo de serem a próxima vítima daquele valentão, os próprios coleguinhas, os próprios amigos ali reforçam esse comportamento. Então, não adianta só uma pessoa virar e dizer, olha, você é gordinho, ou você é gordinho, ou qualquer coisa assim. Não adianta só um xingar o amiguinho. Todo o meio também reforça isso. Muitas vezes nem é o que aquela criança ou adolescente realmente pensa, mas ele quer fazer parte do conjunto. Então, ele acaba reforçando ainda mais nessa atitude fase, negativa. Né? Exatamente. Para não ser excluído, ele acaba reforçando negativamente. Né? Agora, eu tenho uma percepção um pouquinho diferente. Eu acho que acontece, sim, muita prática do bullying físico. Tá? Ainda temos esse cenário. O que eu percebo de mudança é que as escolas, para o bullying físico, existem ações mais efetivas. Né? Elas estão mais atentas para que isso não ocorra. Porque é mais fácil de identificar, então? Então, porque no seu âmbito escolar, a escola tem mais facilidade de identificar. Agora, a gente tem a problematização do cyberbullying, porque muitas vezes, obviamente, ele inicia fora da escola, né? Mas ele traz esse problema, ele transporta para a escola, porque no dia seguinte são todos os amiguinhos comentando, ou até mesmo aquele cyberbullying, ele passa a ser um bullying, porque ele começou na internet, mas no dia seguinte está todo mundo tirando um sarro ali de um determinado aluno, né? Então isso passa a ser, e hoje juridicamente passa a ser também um problema da instituição de ensino. Sim, sim. E a gente tem aplicativos anônimos. Então, hoje você tem aplicativos que fazem perguntas ou que a pessoa responde perguntas anonimamente. Ela não precisa dizer quem ela é. Então, quando um aplicativo desse acaba caindo na mão, né, dessas pessoas e nesse contexto escolar, as perguntas acabam sendo agressivas e as respostas, e aquilo vai virando uma bola de o anonimato é que dá aquela coragem a todos, né? Viram heróis, né? Exatamente. Nas redes sociais. Agora, a questão do perfil, tanto do agressor como daquele que sofre o bullying, existe um perfil? Dá para chamar alguma atenção nesse sentido, André? O que a gente consegue ver é assim, o agressor, em alguma situação, já se sentiu agredido. Então, tenha sido em casa, pelo pai, ou pela família, ou por um tio, ou por alguém ali. Em algum momento ele se sentiu diminuído e ele, de alguma forma, ele reverbera esse comportamento agredindo outros, mas que ele supostamente acredita mais fracos que ele. A vítima, ela começa a ter problemas de autoestima, por isso vai ficando cada vez mais difícil dela sair disso, a ponto até de chegar
ao suicídio ou em situações mais extremas nesse sentido. Mas o que acontece basicamente, numa coisa mais geral, seria realmente os problemas de autoestima. Eles começam a ter problema de autoestima e quando você se sente ruim e se sente pertencente àquele apelido, àquela coisa pejorativa que te foi dito, ou seja, de alguma forma você se sente realmente gordo, se sente realmente com o cabelo ruim ou alguma coisa assim, aí vai ficando cada vez mais difícil de você sair daquilo. Eu estou dando uma olhada aqui nas nossas redes sociais, as pessoas estão comentando. O Michel Paiva, ele conta aqui, no meu tempo de escola era chamado de vela branca e nunca me achei uma pobre vítima de bullying. O Daniel Ramos também diz isso, na época também, eu era zoado, zoava os outros e tudo acabava na risada. Humberto Martins, uma geração muito frágil, ele coloca assim. Eu queria aproveitar esses comentários para a gente falar justamente como diferenciar o que é um comportamento natural da infância, um conflito que acontece ali entre as crianças e jovens, adolescentes, e o que não, o que já precisa ser encarado de forma diferente. Eu acho que assim, na verdade, isso sempre aconteceu. O que acontece é que hoje existe uma atenção maior voltada a essa situação, né? Então, às vezes, o que as pessoas acham que para ele era uma mera brincadeira, ele não sabe se para aquele com quem ele praticou era realmente uma brincadeira. E o que a gente tem também muito de cenário é que às vezes a pessoa já tem um problema de autoestima. Aquilo está ali guardadinho, ela está sobrevivendo, mas de repente aquela prática de bullying, ela acentua, né, ela potencializa um eventual problema aí psicológico naquela criança, adolescente, até mesmo adulto. Agora, obviamente que a gente tem as pessoas que não têm, que são mais fortes no sentido psicológico de enfrentar os problemas. Então, elas acabam tirando de letra, saindo na tangente, né? De alguma forma, ela lida com aquela situação. Na verdade, assim, a intenção é que todo mundo cresça e, de certa forma, se livre daquele apelido pejorativo que alguém algum dia teve na vida. O problema é quando você não consegue se livrar. O problema é quando você realmente acredita que você é merecedor daquele problema. Então, provavelmente, essas pessoas, elas conseguiram se livrar e riram junto da brincadeira. Quando você está rindo junto, ok. Quando você está rindo e a outra pessoa está chorando e você não está percebendo, você não está tendo empatia com aquela pessoa para perceber que ela está sofrendo, aí o problema é da dupla, o problema é de todos em volta. O Felipe Wefil, deve ser essa pronúncia correta, de Pernambuco, ele pergunta para a gente qual o papel dos pais e da escola em relação ao bullying. Vamos começar então pela escola, já que tem justamente uma lei que chama atenção para isso. Exatamente. Não é? A lei, ela traz no seu artigo 5º, hoje ela traz realmente a responsabilidade das escolas em implementar um programa de prevenção e combate ao bullying, né? E isso inclui-se, já vamos incluir aqui o cyberbullying, porque está previsto também na lei. É importante ressaltar que a escola hoje ela tem um papel, a missão educacional, né? Então, independente da questão de responsabilidade, ela tem que prezar pelo ambiente, pela harmonia no ambiente entre seus alunos. Mas a lei, ela institui realmente o dever, então a escola tem que ter formalmente hoje, eu entendo dessa forma, que ela deve formalizar qual é o planejamento dela, como ela vai desenvolver, né, o programa em si. Quem é a equipe, quais são as ações envolvidas nesse programa, como ela vai, porque a lei ela fala expressamente na questão de prevenção, de combate, né? Então, além dela prevenir, ela tem que tomar ciência, ela tem que verificar... Se identificar o problema, ela tem que solucionar. Ela tem que tomar medidas. Agora, ainda sobre a escola, ainda sobre essa questão da solução, né, Andréia? Identificado o problema na escola, qual que é a melhor forma dos professores agirem? É ouvir uma criança, ouvir a outra num segundo momento, as duas juntas? O que a gente tem visto no núcleo que melhor funciona é senta todo mundo e conversa. Senta junto. Tenham coragem, né, de conversar sobre isso, expor o problema, tanto para quem está fazendo como para quem sofreu. De alguma forma, conversar com eles, não digo apontar, e esse problema aconteceu com o Zezinho e com o Joãozinho, mas sentar todo mundo e fazer todo mundo entender como as pessoas se sentem quando elas são xingadas, de alguma forma traz para eles uma consciência que às vezes a própria criança que está fazendo bullying não tem. Ela às vezes não acha que ela está fazendo tão mal. Para ela é mais forte, ela está achando que ela está brincando. De repente, quando você traz isso para fora, você expõe isso e conversa com eles, começam a surgir coisas que talvez na relação a dois não surgiria.
Existe também... É tratar o exemplo concreto. Então, concreto. né? Então, existe esse cenário onde se trata genericamente, então entra numa sala de aula e fala com todos os alunos, sem apontar, sem saber com quem foi. É muito comum também a prática de mediação, né? Então, hoje existe até algumas escolas chamam o profissional mediador realmente, que sentam, seja com os jovens, e muitas vezes esse problema chega aos pais. Então, a escola se vê até numa situação de colocar os pais e fazer mediação entre as famílias, né? E existe também uma prática que algumas escolas estão adotando, e existe até uma equipe hoje trabalhando com isso, várias equipes, na verdade, mas que é mediação entre pares. Então, onde os alunos são preparados, aqueles voluntários, existe um tutor que faz essa gestão com eles, orientação, e eles é que são preparados para identificar, né, entre seus pares, quem está sofrendo bullying e de forma que o próprio colega, ele se sinta mais à vontade para falar com aquele que ele vê como igual, né? Então, também é uma forma... É até mais fácil, porque é na linguagem deles, é o universo deles, né? Mas sempre com orientação, né? Uma equipe aí por trás fazendo essa orientação. Sim. Nós vamos fazer uma pausinha aqui, na volta vamos retomar e falar justamente, então, do papel dos pais, né, que nós ficamos devendo. É já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o bullying. Com a gente a advogada Cristina Sleiman, especialista em Direito Digital, e a psicóloga Andrea Jota, do Laboratório de Estudos de Psicologia e TICs da PUC de São Paulo. Continue participando da nossa conversa. Nós terminamos falando aqui do papel dos pais. Eu vou chamar uma reportagem que mostra um exemplo interessante nesse sentido e nós já respondemos essa questão. Murilo sabe bem o que é bullying. O povo ficava olhando pra mim, ficava me xingando pelas minhas costas. Às vezes até pegava eu de surpresa e me batia. A mãe chegou a presenciar uma das agressões. Eu cobrei muito da escola e, na verdade, eu não fui para o enfrentamento, né? Eu fiz uma parceria para a escola, para ela, junto comigo, a gente combater esse tipo de comportamento dos alunos, né? E casos de bullying como o do Murilo são muito mais comuns do que se imagina. Uma pesquisa do IBGE com alunos do 9º ano mostrou que quase a metade já sofreu algum tipo de bullying e se sentiu humilhado por colegas da escola. E 2 em cada 10 estudantes confessam que já praticaram bullying e as agressões contra os colegas. Em 2015, foi sancionada uma lei contra o bullying que obriga escolas e clubes a capacitar docentes e equipes pedagógicas para implementar ações de prevenção e solução do problema. Hoje, Murilo está em uma escola nova e rodeado de amigos. Para Roberta, o bullying deve ser tratado como um problema que diz respeito a todos. Foi uma coisa, assim, para mim, muito difícil de lidar, de não ter raiva da criança, né, de tentar entender a agressividade dela, né, através do gesto dela de bater no meu filho. Por isso que eu peguei muito no pé da escola para fazer esse trabalho de conscientização, para ele não fazer para o outro que não gostaria que fizesse para você. É essa a mensagem que eu deixo para os pais. Muito importante, muito legal a iniciativa dessa mãe. Vamos aproveitar então para chamar a atenção para o papel dos pais. Sim, os pais têm que ser presentes, né? Eles têm. Primeiro passo é ele identificar se tem alguma mudança no filho, seja comportamental, se ele está com medo de ir para a escola, o que tem acontecido. E essa parceria, porque a gente não quer briga, não quer processo, né? Eu estava comentando que hoje a gente. Pois foi legal, ela comentou ali, sem ficar com raiva sem ficar com raiva da outra criança, porque às vezes a criança não fez por maldade também. Ele acha que é natural. Por isso que eu volto a falar naquela questão de valores, né? Que a gente tem que trabalhar essa sensibilização, saber se colocar no lugar do próximo. André. Isso, pais, tomar cuidado também para não estar do outro lado. Acho que essa questão de não sentir raiva da criança que bate no seu filho, de entender o outro lado, de tentar resolver as coisas de uma maneira mais amorosa e civilizada, é primordial para a gente conseguir construir alguma coisa. Grupos de WhatsApp de pais que, de repente, eles mesmos se queixam da escola, se queixam da professora, muitas vezes se queixam de outras crianças ali dentro. Isso tem consequência, isso tem um peso mais forte do que uma brincadeira de criança. Às vezes a gente chama de bullying uma brincadeira de criança, a criança foi pegar um brinquedo, puxou, a criança tem uma oralidade maior, morde. Isso não quer dizer que ela seja o terror. E isso pode levar consequências para a vida adulta?
André? Como a assim? pessoa que sofre bullying na infância pode ter bullying, consequências depois na vida adulta? Se ela não consegue dar esse passo de se libertar disso, superar, sim. né? Sim, isso fica marcado ali na autoestima dela como o que ela acha dela mesma. E isso pode ser carregado durante muito tempo. Eu queria fazer uma colocação que ela mencionou, né, a questão de grupos de WhatsApp de pais. Eu acho que é bom até fazer esse alerta, porque um dos maiores problemas que a gente vivencia hoje nas escolas são os grupos de WhatsApp, tá? Relacionado aos pais. E às vezes você tem grupos onde um pai, uma mãe ali, ele é professor também da escola. E nesse grupo, como foi colocado, né, os pais se xingam, os pais falam pejorativamente do filho do outro e eles esquecem que tudo que é digitado ali é válido como prova. Então é muito comum hoje processos entre pais de alunos, porque um xingou ou até denegriu realmente a imagem do filho, né? Então é importante ter essa ideia e lembrar que o WhatsApp ele não é um grupo fechado. Tudo que está ali ele pode ser repassado para alguém e não é uma única pessoa que vê. Todo mundo tem acesso, né? Tem mais perguntas aqui. O Sidney Júnior ele pergunta: qual a melhor forma de parar com isso? Ignorar ou rir com eles, Andréia? Conversar, pôr para fora, falar isso me incomoda, isso não é legal, isso que você faz dói, isso que você faz é ruim. Ninguém gosta de ser ruim, né? Ou se a pessoa que gosta de ser ruim, ela que precisa de tratamento, né? Porque por mais que a gente tenha dentro da gente, que o ser humano tenha essas questões mais agressivas, você colocar isso para fora, em cima de uma outra pessoa, não é uma maneira civilizada de fazer isso. A gente já passou dessa fase. A gente tem que tentar construir uma sociedade com valores e com questões muito mais compreensivas e colaborativas do que essa questão do eu posso pôr para fora a minha agressividade do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. A doutora Cristina citou a questão da lei, que existe a lei. Quanto ela tem sido eficiente nesse sentido? Porque prevê até punição para as escolas. Então, não, na verdade a lei não prevê punição, tá? Ela só prevê o dever de implementar o programa. Ela não é punitiva. No entanto, ela institui a responsabilidade. Então, eventualmente, quando ocorre um incidente, o que acontece? Isso vem à tona num processo. Olha, existe a lei que a escola tem o dever e ela não fez nada. Tanto que hoje nós já temos independente... Mas ela não prevê a punição, mas ela pode vir a ser punida. Mas sim, ela é punida. Ela é punida. Porque à medida que você tem um processo judicial, tem ocorrência de uma situação específica. Vamos supor aí que os pais processaram a escola. O que nós temos hoje de julgados é que se a escola foi omissa, ou seja, a partir do momento que ela tomou conhecimento do fato, ela não fez nada, tem sido condenação por indenização. Tá? Então, normalmente é isso que acontece. Por isso que é preciso que a escola ela haja de boa fé, ela mostre que ela fez tudo o que estava ao seu alcance. E é nesse momento que vem o atendimento à lei. Porque isso vem contra ela. Olha, inclusive existe a lei e ela não fez, ela não está de acordo, ela não está em compliance, então, com a lei aí 13.185. E como na questão ainda das redes sociais, como controlar? Porque imagino que seja mais difícil. Exatamente por essa questão, se citou o anonimato. Não dá para controlar a rede social. Quem controla a rede social é o usuário da rede social. Você consegue prever, educar, fazer campanhas com o usuário da rede social. A rede social em si, ela não tem controle. Por mais que eles tentem, é sempre enxugar gelo. Né? Por isso que é educação digital. Né? Eu acho que eu aposto muito, eu sempre defendo essa bandeira que é a educação digital. Os jovens também têm competência, têm capacidade, na verdade, de entender o que é certo e o que é errado. Obviamente que tem algumas limitações, né? Aí entra no lado psicológico, desenvolvimento e tal, que não é a minha área, né? Mas a gente sabe, assim, que tem uma certa idade para que ele tenha domínio de tudo, mas ele tem, sim, uma capacidade de entender que o que ele faz é errado e prejudica o próximo. Então, eu defendo muito a questão de educação digital, porque é levar a ele também a questão de responsabilidade, né? São os valores em primeiro lugar e depois saber que o que ele fez tem uma consequência para ele. E aí a gente tem um outro caso, que é se aquela criança não sabe ainda, não tem ainda essa noção de certa... Ela não deveria estar na tecnologia. Ela deveria estar fora da tecnologia. Ela deveria estar usando essa tecnologia de forma educada, concreta e cível. Vou trazer mais um comentário aqui da Maria Isis. Ela coloca: o mais complicado é que o bullying causa tanto dano que às vezes é penoso denunciar. Ela coloca: aí você quer sair da situação, quer mudar de escola, de bairro, de cidade, se possível, se reinventar.
É complicado, né? Então, por isso que nesse momento a pessoa tem que, esse jovem tem que saber buscar ajuda de um adulto, seja de um profissional, ou seja que ele fale com seus pais ou com alguém dentro da escola para que alguém possa ajudá-lo a superar, porque senão isso vai persegui-lo para a vida inteira. Não deixar chegar nesse ponto. Quando você chega num ponto de querer se reinventar, é porque você realmente aceitou que aquele xingamento te pertence, que aquela característica que te puseram, ela é maior do que as suas outras qualidades. Então, não deixa chegar nesse ponto. Procure ajuda antes, fala antes, conversa antes que aquilo está te incomodando. Vai ficar muito mais fácil de você se reinventar do que se você deixar chegar num ponto de querer mudar de cidade. Buscar ajuda com os amigos também, né? Sim. Mesmo que esses amigos não estejam dentro desse grupo. Às vezes você ter vários grupos sociais te ajuda, porque você não vai buscar ajuda nos seus amigos da escola, que são quem está fazendo bullying, mas você vai buscar com os seus amigos da igreja, você vai buscar com a sua família, você vai buscar constatar com outras pessoas se aquilo realmente é uma coisa que te pertence ou não. Normalmente não. Eu quero terminar então com uma dica para quem quiser saber mais sobre esse assunto. A doutora Cristina, né, elaborou uma cartilha aqui com dicas para o professor, guia do professor junto à OAB de São Paulo. Isso. Está na internet? Está disponível na internet, no site da OAB, no link das comissões. Então, é Comissão de Educação Digital. Tem o link dessa cartilha que ela é voltada para educadores, né? Dando algumas dicas e falando sobre a questão também de responsabilidade. Tem um aplicativo também? Que as tem um pessoas aplicativo, podem acessar? né? Eu sou diretora pedagógica do Start. Então, nós temos um aplicativo que se chama Start Care. Ele é voltado para as famílias, para os educadores e tem campanhas, tem várias informações. A PUC também traz mais informações. Sim, e a gente tem o endereço que está aí. Se quiser entrar em contato, a gente responde por e-mail qualquer dúvida ou qualquer questão em relação a algum sofrimento psicológico que alguém possa ter. O importante é falar sobre o assunto. Exatamente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada pela sua companhia, participação. Até a próxima.